Fala, pessoa! Nesse vídeo nós vamos fazer a primeira questão da listinha Resolvendo nas Férias, parte 2. Nessa lista nós temos exercícios que envolvem análise combinatória, geometria espacial e geometria analítica. E são questões dos principais vestibulares aqui do estado de São Paulo. E se você tiver alguma outra sugestão de universidade que você queira que a gente faça aqui, deixe nos comentários. Em uma classe de 16 alunos, todos são fluentes em português. Com relação à fluência em línguas estrangeiras, 2 são fluentes em francês e inglês, 6 são fluentes apenas em inglês e 3 são fluentes apenas em francês. Letra A. Dessa classe, quantos grupos compostos por 2 alunos podem ser formados sem alunos fluentes em francês? Vamos começar colocando esses dados no diagrama para facilitar a nossa visualização. Veja aqui. Considerando então que todos são fluentes em português, nós temos aqui os que são fluentes em francês e os que são fluentes em inglês. Começando pela informação de que 2 são fluentes em francês e em inglês, então nós temos 2 na interseção. 6 apenas em inglês e 3 apenas em francês. O que acontece é que se nós observarmos, temos 3 mais 2, 5 mais 6, 11. 11 é o número de pessoas, o número de alunos que são fluentes em francês ou inglês. Então, eu tenho indicado aqui, o número de elementos da união de francês e inglês é a soma 3 mais 2 mais 6, que dá 11. Como o número total de alunos que são fluentes, então, em português é 16, nós temos que o número de alunos que não são fluentes nem em francês, nem em inglês, é 16 menos 11, que é 5. O que fazer agora? Queremos formar grupos com 2 alunos onde eles não sejam fluentes em francês. Ok, mas quem não é fluente em francês aqui? Os 6, que são apenas fluentes em inglês, percebe? E esses 5 que não são fluentes nem em francês, nem em inglês. Ou seja, não fluentes em francês são 11 alunos. Ok, mas o que eu vou fazer com isso? Eu preciso formar grupos com 2 alunos. Vamos lembrar aqui do posseia-eu? Você já ouviu falar? Permutação, combinação e arranjo. Na permutação a gente ordena, na combinação a gente escolhe, no arranjo a gente escolhe e ordena. Se você não lembra disso ou se não entendeu essa dica, deixa aí nos comentários, escreva aí posseia-eu e eu faço para você outros vídeos explicando a diferença entre os 3. Então aqui combinação de 11 na 2, 11 fatorial, 2 fatorial, 11 menos 2 fatorial. 11 vezes 10 vezes 9 fatorial sobre 2 fatorial vezes 9 fatorial. Ou seja, na verdade a gente tem 11 vezes 10 sobre 2 e pode ser que você tenha aprendido direto assim a fazer esse exercício. O que acontece é que nós vamos ter 55 grupos com 2 alunos. Letra B. Sorteando ao acaso 2 alunos dessa classe, qual é a probabilidade de que ao menos um deles seja fluente em inglês? Bem, vamos lá. Quando eu preciso pensar em ao menos um fluente em inglês, pode ser que só tenha um fluente em inglês ou que tenha 2. Então, vamos primeiro fazer todas as possibilidades de duplas. Como são 16 pessoas, vamos fazer a combinação de 16 tomados 2 a 2. Fazendo mais rápido do que no outro, eu tenho então 16 vezes 15 sobre 2, que vai dar 120. Então, a gente pode, nesse caso, pensar primeiro em quem não é fluente. Se eu faço combinação de 8 na 2, eu estou obtendo quantas duplas não tem nenhum fluente em inglês, que são 28. Probabilidade, então, de não ter fluente em inglês vai ser 28, que são as duplas sem fluentes em inglês, sobre 120, que é o total de duplas. Ou seja, 14 sobre 60, ou ainda simplificando por 2 novamente, 7/30. E aí, se a probabilidade de não ter fluente em inglês é 7 em 30, a probabilidade de ter pelo menos um fluente em inglês vai ser 1 menos 7/30, ou seja, 23/30. Beleza?